nós já estamos de volta aqui com o nosso Proseando nas Gerais, recebendo hoje Maicon Tavares, 7 anos de colunismo social aqui em Montes Claros. Eu não aguentei nenhum intervalo comercial, eu quero saber essa história aí, como é que foi? Denis, então, na época que eu estava no Jornal de Notícia, com esse quadro Bafão do Tavares, eu criei uma história de uma mulher. Olha, gente, existe uma mulher de sociedade, essa mulher de sociedade, agora nesse período político eleitoral, ela tem atraído candidatos a vereadores, falando que é liderança forte, que vai angariar muito voto, mas que eles precisam se deitar com ela. Olha isso, coloquei isso na coluna. Na época, eu briguei com um colega colunista. Esse colega, para criar polêmica, e acho que para me arrumar um problema, procurou uma mulher, uma amiga nossa em comum, uma pessoa ótima, uma mulher muito bacana, e falou com essa mulher. Só que eu tenho um temperamento muito forte. Ele falou com ela que tudo aquilo que eu estava falando Era dela. na coluna era para ela. Mas aí você já viu, a mulher foi lá dentro do jornal, na redação, eu não estava, né? Colunista nunca fica em redação de jornal. A gente já manda o material pronto de casa. E evita também apanhar, né? Proteção. E aí, ela foi, procurou o Edgar na época, passou mal, desmaiou, e me sentou um processo nas costas. Colocou esse colega como testemunho, outras pessoas também que eu acho que não eram simpáticas à minha pessoa e que já tinham também sido criticadas, entraram. E aí ela me processou, entrou com uma ação de danos morais e fez uma representação criminal também. Deixa eu até explicar que focinho de porco, né, tomada. Tá. Mas e aí o meu advogado na época era Eric Silveira Amaral, um ótimo advogado, Conheço, muito meu amigo também, muito divertido até, a gente ria muito desse caso. Eu fui depor na delegacia, eu fui tranquilo, falei, isso faz parte. E aí neguei, claro que não era para ela, né? Tentei, inclusive, contato com ela na época para me desculpar, falar que não era para ela, que ela estava equivocada. Mas ela estava irredutível, muito ódio. Na primeira audiência eu não fui, na segunda, né, a audiência já da decisão, eu pedi ele para nem fazer defesa, porque eu falei, Eric, eu acho que eu não precisava nem de advogado, porque não era para ela, é injusto. Se eu for condenado a pagar alguma coisa, é injusto, porque não era para ela. Aí foi a audiência, e no dia da audiência ela falou com a juíza na época, falou, olha, excelência, na verdade eu não quero prejudicar ele, eu não quero que ele pague cesta básica, eu não quero que ele pague danos morais, a única coisa que eu quero é que ele volte a ser meu amigo, que eu amo ele. Meu Deus! Virou audiência de reconciliação. Não, nos abraçamos e fomos embora juntos. A minha advogada, no dia não foi Eric que foi a audiência, Eric estava em viagem, eu fui com outra advogada, a Renata Rodrigues. A Renata ficou assustada, falou, mas vocês vão fazer acordo mesmo? E a advogada dela ficou irredutível, revoltada. Falou, não, você não pode fazer isso, nós chegamos até aqui, nós vamos ganhar. Aí ela falou, não, eu quero isso. Ela, você tem certeza? Tenho. Saímos de mão dadas do antigo fórum ali na Camilo Prates. E vou tomar uma. Nada, ainda ela falou, você tá de carro? Eu falei, não, tô sem carro, então você vai comigo. Fomos embora morrendo de rir. Te dando carona. Me dando carona, ainda fui embora junto com ela. Olha pra você ver, de uma briga que estava gerando o maior problema. E isso, inclusive, resultou da minha saída de Jornal de Notícia. Não porque o seu Edgar Pereira queria que eu saísse. Eu saí porque já tinha muitos colunistas na época lá. E ele não queria mais abrir páginas coloridas, né? Então eu escrevia a coluna dominical no PIB e surgiu uma oportunidade de eu ir 3 vezes por semana para a Gazeta, na página principal. Na época eu acho que eu revezava Ruth, Jabu, Gil Martins, e aí eu saí de lá, fui para o Jornal de Notícia, logo depois para o Jornal Gazeta, logo depois que eu fui para o Jornal Gazeta, o Gil e a Ruth foram para o Jornal Norte, uns 2 anos depois. E eu fiquei com o Teodomiro Paulino revezando a última página da Gazeta durante ali muito tempo, acho que 4 anos, colorida. Eu revezava junto com o Theo. Escrevi um dia na última página, outro dia era eu. E aí eu saí em janeiro desse ano do jornal da Gazeta Norte-Mineira. Mas fiquei na Gazeta 5 anos. 5 anos e pouquinho. Você falando aí de polêmica, mas tem um termo que geralmente até é mais falado na época de escola, mas por ser colunista, muitas vezes vira vidraça, né? Bullying, você já sofreu? Já sofri bullying na época da escola. Ainda na escola? Ainda na escola. Eu estava no oitava série, falava, hoje ele falou 8º ano, na 8ª série.
E aí uma professora, eu estava sentado, eu já era gordinho. Nessa época eu não era magrinho, mas não. Eu ficava sentado sempre no canto, né, para escorar, porque preguiçoso, ainda gordinho, queria ficar escorado no canto. Na parede. E aí ela era muito estressada, muito nervosa, irritada, e a fama dela de agitada, de grosseira, já corria nos 4 cantos. Ela era tão ansiosa, Denis, que ela é fumante. Ela não ficava na sala, ela entrava na sala, o horário começava 1 hora. Ela passava o que ela tivesse de passar, ficava até 1h25, 1h30, saía e só voltava para pegar as coisas dela. Quanto levava algum material, né? Que tinha vezes que levava só aqueles estojinhos com giz e apagador. E nunca escrevi no quadro, não sei nem qual é a cor da letra dela. Ai, qual o formato da letra dela. Mas aí ela puxou a cadeira um dia e balançou para lá e para cá e falou assim: você está ocupando muito espaço aqui, nesse lugar. Você está ocupando muito espaço, eu não estou gostando disso. Aquilo ficou na minha cabeça, adolescente, né? E eu sempre fui muito polêmico, eu adorava uma polêmica. Desde cedo. Procurei o diretor da escola e falei: olha, eu vou sair da escola porque essa professora sim fez isso. Estava me chamando de gordo por Me tabela. chamando de... Aí ele pegou e chamou ela, conversou. Ela ficou revoltada. Quando nós subimos para a sala, ela me pediu desculpa, me abraçou, beijou minha testa. Aí quando nós subimos, aí ela olhou para mim, estava a turma toda sentada. E eu era muito querido, né? Graças a Deus, eu sempre tive esse dom das pessoas gostarem Ainda de mim. é. E aí ela passou, olhou para mim e falou: botijão. Eu falei: como é que é? Ela vai senta lá, porcão. Com essas palavras, do maior grosseria que você imaginar na sua vida. Ela falou friamente. E aí, eu acho que aquilo nem me ofendeu tanto, porque eu sempre tive a cabeça muito boa, sabe? Nunca tive trauma de nada. Eu sempre fui bem resolvido em todas as questões, sabe? Em todas as partes. Mas eu, de raiva, procurei de novo o diretor, pedi para registrar uma ocorrência na escola, fiz uma ocorrência na Polícia Militar, fiz uma representação administrativa na Superintendência de Ensino. Foi aí que surgiu também uma parte da minha amizade com a Salete, que eu tinha citado antes. Procurei a doutora Valmira Miranda, que era promotora da Infância e Juventude, não sei se continua sendo aqui em Montes Claros, que é uma mulher espetacular, uma grande promotora. Procurei ela na época e entrei com uma ação de danos morais, entrei com representação criminal, eu também fiz tudo o que eu podia. Um furdunço. Acho que depois ela pediu, pelo amor de Deus, viu? Porque eu acho que ela nunca imaginou que o menino ali, adolescente de 15 anos, iria ter força e fôlego para ir tão adiante. Criatividade, né? Tão adiante. E na época o bullying estava na moda. Todo mundo falando de bullying, que hoje o pessoal nem fala tanto, mas na época o bullying estava na moda. E aí nós fui em várias audiências com ela, foi punida administrativamente, teve que ir em várias audiências. E aí, por último, eu nem dei prosseguimento ao processo de danos morais, não quis receber, porque eu já sabia que ela estava desgastada emocionalmente. Eu acho que ela já tinha sido castigada o suficiente, apesar de não ter tido humildade, nunca ter reconhecido que fez aquilo mesmo, nem ter pedido desculpa. Mas eu, com minha humanidade, abri mão, porque uma professora também que tinha filhos, né, para terminar de criar, e eu sabia que se aquilo fosse até o fim, ela podia perder os 2 cargos que ela tinha, né, que era a renda dela para sustentar os filhos. Eu peguei e abri mão. Mas eu acho que eu fui até um ponto que eu castiguei e mostrei para ela que o respeito ele merece. Porque aquilo não trouxe trauma para minha vida, pelo contrário, aquilo me impulsionou a querer mais as coisas, buscar sabe? Os direitos. Buscar. Agora, tem crianças que não têm estabilidade, né, que não têm equilíbrio emocional para suportar um bullying desse de um professor, ainda mais uma professora de biologia, né? Uma criança normalmente não saberia administrar isso. Eu soube administrar, tanto que eu fiz desse limão uma limonada, porque foi daí que eu conheci vários amigos, me empolguei mais com a pastoral de comunicação, entrei para a política, né, para fazer essas assessorias, e me tornei colunista social e estou aí até hoje, completando esse mês 7 anos de colunismo e feliz, com altos e baixos, com vários problemas, porque mexer com gente não é fácil. Né? E esse meio que nós trabalhamos é muito difícil, porque a opinião da gente ela precisa ser emitida, porque essa é a função da gente. E às vezes não agrada todo mundo, Denis, porque às vezes você fala aqui uma coisa na sua coluna, que é a sua opinião que você acredita, que isso é o colunismo.
E um leitor qualquer, ele não entende, às vezes ele é totalmente contrário àquela opinião sua. Então, ele não sabe separar as coisas, ele vai criar o quê? Uma antipatia pelo colunista social, né? Então, eu tenho essa certeza, que eu sou mais querido do que odiado. Mas eu também sei que tem muita gente que não admira, tem muita gente que não gosta do que eu escrevo, né? Vamos então mais um ponto do lado vidraça de Michael Tavares, que eu também soube o seguinte: você, como disse, participou da PASCOM, religioso desde pequeno, tal, da Igreja Católica, até que deu uma virada do catolicismo para o umbandismo e depois mudou para espiritismo. Como é que foi essa virada e o que isso te trouxe de resposta do meio social? Eu entrei a Igreja Católica ainda criança, seguia tudo. Eu sempre fui apaixonado pela Igreja Católica, com os dogmas, com todos os santos. Até hoje, todo mundo devoto Nossa Senhora, de todos os santos. Sou apaixonado. E segui até onde eu pude a Igreja Católica. Só que teve uma fase da minha vida, logo que eu iniciei no colonismo social, que eu não sabia administrar essa parte dos conflitos, das pessoas às vezes criticarem, muita gente. Eu já fui ameaçado, Denis. Já fui ameaçado várias vezes, já fui agredido, já tentaram invadir minha casa. Por causa de polêmicas de coluna, denúncias, críticas, né? Então, uma cidade grande igual Montes Claros, mas ainda pessoas de cabeça pequena. E as pessoas mais conhecidas hoje somos nós que somos da comunicação. E as pessoas que a população tem curiosidade são os colunistas sociais que vivem nesse mundo, que mostra o mundo que às vezes muitos telespectadores não conhecem, nós estamos para mostrar, né? Que é a realidade do mundo poderoso, né? Vamos dizer, do mundo VIP, Montes Claros. E eu já fui ameaçado, já sofri demais. E nesse período que eu sofri isso, eu tive uma depressão, que eu não sei de onde surgiu. Olha para você ver, eu adolescente administrei um bullying que sofri na escola, mas já adulto não administrar o problema que tive já na profissão. E consolidado, inclusive. Eu fiz uma festa no Automóvel Clube em 2013, início de 2013. E eu tive um problema com dinheiro. Umas pessoas que estavam comigo sempre me ajudavam. Teve um desentendimento comigo, né? Não vou entrar em detalhes, mas aí eu fiz uma denúncia, né? E fui, né, a procurar os direitos novamente. Essas pessoas não aceitaram, foram na porta da minha casa, ameaçaram. Na época foi desgastante. Eu tive uma depressão muito forte depois disso. E eu era católico, eu ia na missa todos os dias, eu era de missa diária. Eu fazia questão de comungar. Na minha paróquia não tinha missa sábado, eu ia para a catedral, porque tem missa todo sábado às 18 horas. Nem sei se tem ainda, mas na minha época tinha. E aí eu procurei todas as formas. Minha família é toda evangélica. Meu irmão é pastor da Igreja Batista, minha irmã é da Assembleia, minha mãe, todos seguem a doutrina evangélica, protestante. E eu era católico, eu era o único diferente, né, de religião diferente em casa. E sempre respeitei meu irmão com a igreja dele, sempre fiz visitas quando era convidado, sempre tive a cabeça muito aberta. Sempre fui moderno com tudo, cabeça aberta com tudo. E aí eu tive essa depressão e nada me curava. Psicólogos, psiquiatras, remédios, igreja que eu ia sempre, igreja evangélica, cheguei aí na época também, benzedeira, tudo que você imaginou eu procurei para me curar e não conseguia. Cheguei a estudar 21 formas de suicídio nessa época, 21 formas, já colunista social, e as pessoas nem sabem dessa história. A primeira vez que eu estou contando é aqui para você. Meu Deus, ninguém sabe disso. Estudei 21 formas de suicídio, eu já estava chegando no fim mesmo, sabe, definhando, a pior fase da depressão. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente tem que ter muito amor com as pessoas que têm depressão, porque só quem tem, que já passou por isso, sabe o sofrimento que é, uma doença terrível. E aí uma amiga me chamou, me procurou, falou: Michael, eu gostaria que você fosse numa casa de umbanda comigo, porque minha mãe segue a religião, e olha para você ver, a minha avó, a mãe da minha mãe, era mãe de santo de umbanda, só que eu nunca tive curiosidade, ela, né, desde pequena a gente acompanhava e tudo, mas sempre seguia a minha religião, o catolicismo. E aí essa amiga me levou nesse centro de umbanda, de Mãe Doji. Mãe Doji, uma pessoa maravilhosa, espetacular. Cheguei lá, conheci ela, estava sentada, uma senhora simples, uma muito inteligente, sábia.
E eu morria de medo, falava, gente, eu era da renovação carismática católica, missionário da renovação carismática, entrando no terreiro de Umbanda, eu falei, não, isso é macumba, é coisa ruim, aqui tem um capeta, aqui tem um demônio. Fui horrorizado, mas fui. Na hora que eu entrei, ela jogou os búzios. Na hora que ela jogou os búzios, ela falou tudo que estava acontecendo na minha vida e tinha me acontecido, coisas que só eu sabia, ninguém sabia. E coisas que tinham acontecido, inclusive, minutos antes de eu chegar na casa dela, que foi o plano de suicídio, que antes de minha amiga chegar, eu estava já com tudo arquitetado para fazer. E aí eu comecei a chorar e ela pediu para que eu fosse numa sessão, num trabalho. E eu bati o pé e falei, não, não vou, prefiro ficar com a depressão, fiquei na macumba. E minha amiga falou, você vai sim, você vai, eu vou te levar, vou vir te buscar, tá hora, combinou nós somos. Chegando lá, eu vi que não tinha nada daquilo que as pessoas falam, né? Invocação de diabo, de demônio, maldade. E aí eu perguntei, aí eu fui, gostei dos trabalhos, aí no outro dia eu voltei e perguntei a ela. Falei, deixa eu falar para a senhora, macumba faz mal para os outros, mata, alergia, essas coisas que as pessoas fazem, isso existe mesmo? Ela falou, olha, meu filho, deixa eu te falar. Isso aí é bruxaria, feitiçaria. A Umbanda não prega maldade, não prega, não idolatra demônio, e muito menos o candomblé, porque ela, além de umbandista, ela é candomblecista também. E aí ela me explicou que isso não existia, que ela existia, que as crenças deles eram o maior poder supremo da Umbanda e do Candomblé, Deus. E eles cultuam todos os santos que são cultuados na Igreja Católica também. Com outros nomes. Com outros nomes, né? Nossa Senhora da Conceição, lá é Oxum, né? São Jerônimo da Igreja Católica, lá é Xangu, com outros nomes, mas os mesmos santos. E ela me explicou isso, que eu falei, mas o tal do Exu, que todo mundo tem medo, né, quando fala Exu Caveira. Olha, Exu é um sei que está aí, que não tem tanta luz quanto as outras entidades da linha branca, que é Preto Velho, Caboclo, Boiadeiro, Marinheiro, Marujo, Menino de Angola, que é Cosme Damião, mas são entidades que trabalham, que já viveram na Terra e estão aí para a gente direcionar eles para o que a gente quer, para ajudar a gente no dia a dia, para trabalhar. São trabalhadores, que é o lado da esquerda da Umbanda. Eles não estão para maldade. Eu falei, mas como que existe essa maldade? Ela pegou e me explicou na época. Ela falou, Mai, a maldade ela está dentro do ser humano. A entidade está ali. Às vezes ela tem menos luz do que as outras da linha branca. Uhum. Só que você vai ali no pé dela, acender uma vela, você vai pedir o que você quer. A pessoa que ela é boa, que ela tem um coração bom e tem Deus na vida dela, se ela for pedir um auxílio, seja para um santo, para um orixá, para uma entidade, ela vai pedir coisas boas para ela, para as pessoas e até para o inimigo. Uma pessoa que quer te prejudicar, você vai acender uma vela e vai pedir Exu, Preto Velho, pedir um santo, um orixá, você vai pedir para afastar aquela pessoa, para quebrantar o coração da pessoa, pedir Deus para afastar que a pessoa te esqueça. Não maldade. Agora, a pessoa que ela já é maldosa na essência dela, ela vai pedir a coisa ruim. Né? Então, eu aprendi isso. Não é o terreiro de Umbanda, não é o terreiro de Candomblé que faz maldade, é o ser humano, é a pessoa, é quem busca, quem vai lá e faz. Não quer dizer que o Candomblé e a Umbanda prega a maldade, né? Prega a feitiçaria e a bruxaria, porque eles não pregam. Quem faz por conta própria, mas a religião não é isso, a religião é paz e amor. Inclusive o hino da Umbanda é muito lindo. Ele um pedacinho dele, a Umbanda é paz e amor, é um reino cheio de luz, é a força que nos dá luz. Aí é muito grande ele, eu não me recordo. Só por aí já deu para ter ideia que realmente é coisa mas boa. A gente inicia os trabalhos rezando, né? E para voltar lá na sua pergunta, como eu entrei para o Espiritismo, para a Umbanda. E isso ainda deu problema para ele no colunismo social. Aproveitaram isso. Você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. Adorei deixar você aí no suspense. Segura aí.